Olá, tudo bem com você? Para mim é uma alegria muito grande estar outra vez aqui nesse canal, podendo dividir com vocês um pouco do que Deus tem feito na minha vida, o que eu tenho aprendido, e fiquei muito feliz com os feedbacks que eu recebi já essa semana, mensagens por WhatsApp, mensagens através do próprio canal, pessoas que mandaram mensagem através da minha irmã, da Juliana, lá da Inglaterra. Eu fiquei tão feliz de saber que aquilo tão pouquinho que a gente pôde compartilhar ainda no primeiro vídeo, na semana passada, já pôde alcançar muitas pessoas e tocar na vida de algumas mulheres. Isso é muito bom, cumpre o propósito. E no dia de hoje, eu não sei se é tarde para você, se é de manhã, se é à noite, no horário em que você tiver disponibilidade de estar assistindo essa pequena reflexão. Minha oração é que Deus esteja falando ao seu coração e que você seja abençoada em nome de Jesus. Primeiro de tudo, eu quero fazer uma oração antes da gente começar e queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, porque nós vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigada, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos, Senhor Deus, aqui reunidas, eu desse lado e do outro lado da tela, Senhor Deus, essa pessoa, essa mulher, Senhor Deus, essa irmã, essa pessoa que está buscando ao Senhor e que quer receber uma palavra de conforto no seu coração, quer, Senhor Deus, ser alimentada de acordo com a Tua Palavra, está buscando viver um padrão, Senhor Deus, segundo aquilo que a Tua Palavra apresenta para a mulher. E nós sabemos que a Tua Palavra é maravilhosa, a Tua Palavra é perfeita, ela apresenta instruções para todas as áreas das nossas vidas. Por isso que no Salmo 119, 105 fala que lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o nosso caminho. É isso que nós desejamos, Senhor Deus. Nós desejamos encontrar à luz da Tua Palavra instruções, orientações e caminhos a serem seguidos, Pai. Nós vivemos num mundo tão cheio de coisas conturbadas, de influências ruins, negativas e contrárias à vida cristã, mas nós desejamos alinhar a nossa vida, alinhar os nossos pensamentos, alinhar as nossas vontades à Tua Palavra. Por isso nos ajuda, Senhor Deus, e que essa palavra agora em que vamos estar refletindo seja luz para cada uma de nós, a começar em mim, Senhor Deus. Quero abençoar essas pessoas que estão agora assistindo esse vídeo, no nome santo e doce de Jesus. Amém. Antes de continuar, eu quero mostrar para você um PowerPoint, um vídeo que eu preparei de algumas cenas do cotidiano. Eu tenho certeza que você vai se identificar com isso, se não com todas elas, com algumas delas, falando um pouquinho do que é a vida da mulher, né? Algumas saindo para trabalhar logo cedo, outras ficando em casa, para trabalhar em casa, algumas trabalham em casa, outras trabalham nas mais diversas funções. E quanta rotina louca a gente tem, né? Não é nada de rotina, que loucura é a nossa vida. Quantas coisas para fazer, quantas pessoas para atender, entre chefe, família, marido, filhos, pais, irmãos, e tantas demandas, e a nossa própria vontade muitas vezes fica lá para trás, porque a gente deixa todo mundo na frente e coloca nossas prioridades no final, e quando a gente pensa em começar a fazer alguma coisa para completar o nosso dia, a gente já desmaia de sono. Então assista esse PowerPoint, esse vídeo que a gente preparou, para ver se você encontra um ponto de conexão, e no final a gente vai estar então refletindo alguma coisa hoje sobre a Palavra de Deus, do que ela tem para a mulher.
Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha encontrado algum ponto de conexão com a sua rotina. É uma loucura que a gente vive e a mulher ela é toda cheia de 1000 compromissos, né? Algumas são menos, outras mais, mas em geral não tem mulher que não tem muitas atividades, muitas coisas para fazer. Porque nós somos assim, Deus nos fez dessa forma, Deus nos deu a competência de gerenciar várias coisas ao mesmo tempo e também de sermos o centro nervoso da nossa família. Então, às vezes entre irmãos, às vezes entre pai e filhos, entre os filhos entre si e nós, no meio de tudo isso, somos quem muitas vezes administra a parte emocional da família, apoiando, suportando, sendo aquele que traz conforto, uma palavra de esperança, anima, traz resposta, cuida, faz a comida, limpa a casa, prepara o alimento às vezes para levar para a escola, levar para o trabalho da nossa família, e são tantas atribuições, né? Às vezes a gente está ajudando os nossos pais mais velhos, que dependem de nós, financeiramente, no cuidado físico, na manutenção da casa. De fato, a gente vive uma vida muito intensa e foi Deus que nos fez dessa forma, tão capazes de abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E isso é maravilhoso, mas também é uma carga muito grande. E às vezes a gente se sente tão cansado, a gente se sente às vezes tão impotente contra essa rotina que nós temos do nosso dia a dia, de tanta coisa para fazer, que a gente fala, será que eu vou conseguir? Será que é isso que eu quero? Será que eu não consigo escapar disso? Como será que eu posso administrar isso melhor? E o que a palavra de Deus fala sobre a minha posição nesse sentido? E eu quero hoje estar meditando com você um texto clássico de todas as reuniões de mulheres, palestras para mulheres. Eu acho que esse é um texto primordial, porque minha vontade o meu desejo, aliás, melhor dizendo, nas próximas semanas estar abordando a vida de cada mulher da Bíblia, não todas elas, mas muitas delas, para a gente poder estar refletindo em coisas que aconteceram na vida dessas mulheres, que podem ser um exemplo para nós, em que a gente pode tirar alguma lição dali. Mas antes de mergulhar no universo das mulheres da Bíblia, que é aquilo que eu realmente quero fazer nesse canal com você por um bom período, estar meditando sobre esse capítulo da Bíblia em que fala sobre a mulher, em que fala como é a mulher, uma mulher que é exemplar, e que é óbvio que você sabe o texto, é o texto de Provérbios 31, dos versículos 10 a 31. A gente mostrou ali no final do vídeo, você pode assistir, e lá no finalzinho mostra a mulher virtuosa, né? Aquela de que, assim, a gente imagina, uau, que mulher powerful, né? Que mulher poderosa, que mulher super mulher, talvez uma mulher maravilha realmente. E nem sempre é da forma como a gente imagina, né? É tão pesado viver essa rotina, é tão, às vezes, puxado para nós conseguir completar as tarefas, mas eu tenho certeza que você faz isso também. De alguma forma, essas características se encaixam na sua vida e a gente vai ler junto e meditar um pouquinho junto sobre o que é a mulher virtuosa. Vamos ler então o capítulo 31, de 10 a 31. Se você tiver sua Bíblia aí ou no seu aplicativo de celular onde tem a Bíblia, você pode abrir para acompanhar comigo essa leitura. Então, no versículo 10 eu vou começar a ler: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o das joias finas. Ela é comparada com algo muito precioso, algo muito raro. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Essa é a posição da mulher em relação ao marido. Ela faz bem para ele todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E é ainda de noite e já se levanta e dá mantimento para sua casa e atarefa suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua.
Atende ao bom andamento da sua casa, levantam-se os seus... Desculpa, atende-se ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Que lindo imaginar que essa mulher é uma mulher tão exemplar. Eu já ouvi muitos estudos, muitas mensagens, muitas ministrações a esse respeito, tentando algumas delas nos comparar a essa mulher, outras delas falar que nós não somos essa mulher, alguns dizendo que é uma mulher modelo, outras falando que é um exemplo inatingível, e cada um tem a sua argumentação para esse texto, mas no meu coração eu penso que é um exemplo a ser seguido por nós, mulheres cristãs, e também um ponto de conexão, um ponto de identificação. Quando a gente olha para essa mulher tão cheio de atividades e que o marido louva e que os filhos louvam, a gente fala, puxa, eu quero ser uma mulher assim também. É o meu alvo, é aquilo que eu persigo para poder viver e não apenas encantar minha família, mas para poder também conquistar as pessoas que estão ao meu redor com o testemunho de vida cristã, com o testemunho de uma mulher que realmente faz diferença no lugar onde ela vive. E as outras mulheres, as mulheres mais jovens, elas procuram copiar também a esse exemplo. O primeiro versículo fala que essa mulher é como uma joia fina. Essa característica não é de uma mulher específica, essa característica é sua também, é uma característica minha, é uma característica da mulher. Cada uma de nós, Deus fez com um valor especial, com um valor raro. Não há outra mulher que se compare com aquilo que você tem. Deus deu para cada um de nós um dom, Deus deu para cada uma de nós um gift especial. E você tem o seu. E Deus sabe o que Ele colocou em você e você sabe aquilo que Ele colocou em você. Muitas vezes o diabo tenta tirar desconstruir essa imagem que Deus colocou em nós, essa beleza que Deus colocou em nós, através dos problemas, das lutas, das dificuldades, das coisas em que a gente viveu, de frustrações, as coisas que a gente não conseguiu alcançar e que estavam nos nossos planos, e a gente pensa que aquele valor todo foi perdido, mas isso é mentira do diabo. Deus deu para cada um de nós um valor e isso não tem quem possa remover, porque está em você, porque é você. Então essa joia preciosa que esse texto fala se aplica à sua vida, não tenha dúvida disso. A segunda parte fala, no versículo 11, fala que o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Essa mulher exemplar, aqui fala de uma mulher casada, uma mulher mãe de filhos. Então nós vamos nos dirigir a esse público específico, falando que a mulher, ela tem que ser uma mulher de confiança para o seu esposo, alguém que apoia ele, não alguém que fala mal do marido pelas costas, que critica ele para a família, que denigre a imagem dele para os pais, ou para a mãe, ou para uma amiga, ou para as irmãs, ou para alguém muito próximo, porque essa figura de proteção é a figura que Deus colocou a mulher para fazer esse papel na família. Lá em Gênesis nós lemos que quando Deus criou a mulher, Ele falou assim que ela seria a ajudadora do seu marido. É a posição que Deus colocou a mulher para ser, aquela que suporta o marido, aquela que não é no suporte, eu vou aguentar ele, não é nesse sentido do verbo, não, é no sentido de ser o apoio, de ser aquela que empurra, de ser aquela que dá palavras de ânimo, que quando ele se sente fracassado, desanimado, desencorajado, ela vai estar ali do lado e falar assim, você vai conseguir, você é valente, você é forte, você é um homem bom, você é um bom marido, você é trabalhador. E se ele não é, ela vai dizer, profetizando sobre a vida dele, aquilo que ele precisa alcançar, porque ele também tem uma imagem deturpada pelo diabo, deturpada pelo inimigo, que tenta roubar as qualidades que ele tem. Cada um de nós, homens e mulheres, tem um valor especial dado por Deus, e a função da mulher dentro do casamento é ser esse suporte para o marido, é ter essa posição de ajudar o marido a alcançar os planos que ele tem e ir muito além. Porque Deus deu essa habilidade para a mulher de ser a ajudadora, aquela que pode empurrar a família para frente a partir de suportar o seu marido, de dar esse empurrão, de dar essa palavra positiva, de dar um feedback positivo, de fazer com que emocionalmente ele se sinta estável, não instável, estável, para conseguir seguir caminhando em benefício da família, em prol da família, como aquele que é o sacerdote do lar, como aquele que é o provedor. E se alguma coisa ainda não acontece da forma como você sonha que aconteça,
não tenha medo de esperar, não tenha falta de fé em crer que essas coisas vão acontecer. Porque Deus deu para nós a habilidade de trabalhar para que isso aconteça construindo aquilo que nós sonhamos. E a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas. Tem uma das personagens da Bíblia que teve essa sabedoria muito grande de construir aquilo que estava sendo planejado para o futuro, e Deus usou a vida dela para transformar a história. Então a gente vai estar estudando sobre isso mais para frente. No versículo 14, aliás, 13 e 14 fala assim: busca lã e linho de bom grado, trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. É uma mulher que também tem muita atividade. Às vezes a gente pensa que só a nossa geração, a geração anterior da nossa mãe, das nossas mães, talvez, foram mulheres que foram para o mercado de trabalho. Isso não é real. Quando a gente vai estudar sobre, mesmo na Revolução Industrial, já 1700, 1800, as mulheres estavam no mercado de trabalho. Na Idade Média, as mulheres estavam tecendo, fazendo pães, cuidando de lojas, estavam cuidando de crianças, estavam fazendo serviços para senhores feudais, estavam trabalhando nos castelos. Nos tempos bíblicos, as mulheres cuidavam de ovelhas, elas também iam buscar água em lugares muito distantes, faziam tecelagem. Então a mulher sempre trabalhou, sempre trabalhou. Quando a gente vê lá no livro de Atos que Lídia era uma mercante na área de púrpura, a gente pode ver que havia comércio, haviam mulheres cuidando de coisas. Dorcas fazendo roupa para as mulheres também, ainda no livro de Atos. A gente encontra vários pontos na Bíblia mostrando essa atividade da mulher. A gente encontra no Antigo Testamento Raquel sendo pastora de ovelhas. A gente encontra a esposa de Moisés sendo pastora de ovelhas. Então, sempre houve trabalho da mulher. Não é agora que as mulheres foram para o mercado de trabalho. A gente às vezes pode ter um ideal meio falso de que era bom quando as mães ficavam em casa, quando a gente podia passar o dia em casa cuidando dos filhos, limpando a casa, e essa era a nossa responsabilidade, os nossos maridos sustentavam a família trabalhando fora. Isso é meio utópico, né? Isso se aconteceu num período transitório, foi pequeno, porque sempre houve a necessidade da mulher também participar do cuidado da família, de ajudar na renda da família e de alimentar a sua família. Isso é digno, isso é legítimo. Nós temos que saber fazer isso com sabedoria, ter uma boa gestão do tempo para poder ter um tempo de qualidade com os filhos, um tempo de qualidade com o marido. Contribuir no andamento da casa para que essa família não perca a presença da mulher na casa, mas é legítimo também quando a mulher trabalha fora. E a gente vê que essa mulher aqui, ela trabalha de bom grado com as suas mãos, provavelmente tecendo coisas, fazendo coisas, mas não é só isso que ela faz, não. Ela fala, aqui no texto seguinte fala que ainda de noite, no versículo seguinte, versículo 15, é ainda à noite quando ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. A gente pensa, puxa, é uma mulher rica, porque ela tinha empregadas para servir a casa dela, talvez para preparar a comida, para fazer a limpeza, para ir no campo, buscar água, buscar alguma outra coisa que ela quisesse, talvez buscar leite do gado, né? E a gente às vezes esquece de lembrar que nós temos muitas servas também. Nesse tempo aqui tudo era manual, né? Nós temos a nossa serva, a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, o micro-ondas, o fogão, a geladeira. Nós temos a água encanada, que substitui muitas pessoas para irem buscar. A gente tem um aspirador de pó, uma enceradeira. Tantos equipamentos a gente tem na nossa vida, e além do que a gente tem pessoas que nos servem, como o supermercado, que já tem ali a colheita inteira está feita para nós. A gente, como o nosso trabalho, vai e compra as frutas, os legumes, as verduras, o arroz, o feijão. Então, esse trabalho que aqui está sendo descrito, nós temos também acesso a ele. Eu li uma reportagem há um tempo, alguns anos atrás, na verdade, falando que hoje uma mulher moderna que tem um fogão, a geladeira na sua casa, tem água encanada, água quente, que não precisa colocar um balde para aquecer, para tomar banho no fogo, que tem acesso aos supermercados. Ela tem equivalente, né, mercados, eu digo, para comprar carne, que envolve pescar e depois limpar o peixe, matar o frango, então tem o frango ali congelado, tem acesso à carne já cortada em pedaços. Esse tipo de recurso que nós temos hoje na sociedade moderna, que não é tão luxuoso assim, para a nossa sociedade é comum, equivale a ter 200 servos. Então se considere muito rica, porque aquilo que você tem hoje nos tempos bíblicos equivale a ter em torno de 200 servos para realizar aquilo que você realiza na sua casa. Então essa mulher, ela dava atividades para sua casa. Eu coloco minha máquina para lavar roupa, para lavar louça, a minha comida para cozinhar na minha panela de pressão elétrica, e elas vão trabalhando para mim, vão me ajudando enquanto eu estou varrendo, passando pano, ainda bem cedo, enquanto meus filhos estão indo para a escola. Tantas outras coisas. Eu estou usando a minha
vida como exemplo, mas eu sei que assim é na sua vida também. Os meus filhos vão para a escola, os seus filhos vão para a escola, seu esposo vai para o trabalho, a rotina sua talvez vai para o trabalho, talvez fique em casa. Ou talvez você não seja uma mulher casada, talvez você seja uma mulher que vive sozinha ou divide a moradia com uma outra pessoa, mas tem uma rotina intensa também. Porque aquela que não tem marido e filhos ainda trabalha mais muitas vezes, faz cursos, viaja, produz. Então a vida da mulher, de um modo geral, é uma vida cheia de atividades, cheia de coisas para fazer. No versículo seguinte, que é no versículo 16 e depois do 17, fala o seguinte: examine uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os seus ombros de força e fortalece o seu braço. 18. E percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Então a gente vê que essa mulher, aparentemente, ela estava dando serviços, ela acordou primeiro de madrugada, porque ela acordou ainda antes do dia começar, como ali nos versículos primeiros falam, né? E ainda à noite quando ela se levanta, então está escuro. Ela já começa pondo a casa em ordem, já começa preparando alimentos, já começa dando função para suas servas, ligando as máquinas ali para funcionar, vai passando café, pondo comida para cozinhar, para o almoço, para a janta, para o café da manhã, seja para o que for, deixando a roupa lavando, então tá passando pano no chão, tá deixando as coisas em ordem. Ela sai, ou o marido sai, ou os filhos saem para a escola, e ela também já está fazendo outras coisas. Ela está negociando uma vinha, está comprando um terreno para poder multiplicar a renda da sua casa. À noite, fala que ela acende a lâmpada e começa a trabalhar com o fuso e com a roca, ou seja, ela está costurando. É uma mulher bem parecida com a gente, né? A gente faz uma rotina e fala, eu não sei como eu dou conta, eu sei que você pensa assim, eu não sei como eu dou conta. Trabalha, acorda muito cedo, faz um monte de coisa. A gente faz a nossa devocional, ora, lê a Bíblia, escuta a Bíblia, sai para trabalhar ou vai fazer coisas na nossa casa, porque eu sei que quem tem filhos pequenos muitas vezes tem mais trabalho do que quem trabalha fora, né? Às vezes a gente brinca, fica sentado lá no escritório, no ar-condicionado, tem um cafezinho, pode fazer alguma coisa de almoçar fora, por exemplo, ou dar uma passadinha num shopping, olhar alguma coisa. Quem está com a criança em casa é 24 horas naquela rotina. Então, saindo para trabalhar ou ficando em casa, é muito trabalho da mesma maneira. A casa não para, a rotina não para. E ela, ainda de noite, quando tem já a luz do dia se foi, ela acende a luz da lamparina e está com as suas mãos trabalhando, preparando um tecido. Ela abre as suas mãos ao aflito, ela é generosa, ela estende a mão ao necessitado. Então isso fala também quando nós contribuímos com um projeto social, contribuímos com uma instituição, contribuímos de alguma maneira com aquele que está do nosso lado, nosso vizinho, nosso amigo, alguém que perdeu o emprego e socorre. Essa é a posição da mulher cristã, aquela que olha para atender a necessidade da sua casa, mas também olha ao seu redor e consegue enxergar as necessidades do lugar onde ela está. Às vezes ela não tem dinheiro para doar, mas às vezes ela tem tempo para ajudar, né? Como voluntária num projeto social, como voluntária na doação de cestas básicas, ou na arrecadação de coisas, ou indo levar para alguém que está precisando, seja como for, aquele trabalho em que você faz que não é para beneficiar a sua casa, que não é para beneficiar a sua família, em que você não vai sair ganhando nada com isso e que você vai gastar o seu tempo. Esse trabalho também agrada ao Senhor e faz de você uma mulher virtuosa aos olhos do Senhor, porque é isso que a palavra de Deus apresenta como uma mulher virtuosa. E no tocante à sua casa, no versículo 21, fala que ela não teme a neve, ela não teme o frio, porque todos estão vestidos, né, de lã e escarlate. E no versículo 22 fala, faz para si cobertas e veste-se de linho e de púrpura. E fala desses tecidos em especial porque são tecidos finos e a cor é fina. Essa cor púrpura era uma cor cara de ser produzido, o pigmento era caro de ser produzido, então não era todo mundo que tinha. Então ela também vive com qualidade, né? Porque ela é tão esforçada, porque ela se dedica tanto e ela trabalha em prol da manutenção da família. Ela tem uma roupa bonita, ela tem trajes de linho e de púrpura, né? São cores raras, são tecidos finos, mas que ela consegue patrocinar através desse empenho, dessa dedicação. É como se fosse uma compensação por todo o esforço que ela tem. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ou seja, quando o marido dela se reúne com pessoas que decidem, né? Seja no bairro, seja na família, seja no trabalho, onde ele está, na posição em que ele está se colocando, as pessoas veem a vida dele, eles falam, puxa, esse homem é casado com uma mulher realmente muito boa. Às vezes a gente escuta falar, a esposa dele trabalha muito, é muito esforçada, é uma mulher dedicada, alguém que realmente mantenha o ritmo da casa, cuida bem dos filhos, os filhos são bem educados, o marido está sempre bem apresentável, ela também, né?
né? Não é falando de ter dinheiro ou não ter dinheiro, de ter roupas caras ou não ter roupas caras, não. Mas é uma família que você vê mesmo que tenha uma condição muito restrita em termos financeiros, tá sempre arrumadinho, né? A roupa tá costurada, não tá faltando botão, não tem buraco que tá costurado, tá bem passadinho, porque tá todo mundo tomando banho, cabelo cortadinho, unha cortada, estão limpos, a casa sempre tá limpinha, por mais simples que seja. A comida sempre está feita, tem horários, tem regras, tem educação. As crianças, quando falam, você vê o respeito que tem pelos adultos, porque a mulher, ela tem mantido essa família em unidade, bem administrada, bem gerida, que é a posição da mulher como rainha do lar, né, como a ajudadora do seu esposo, a ajudadora idônea, que a Bíblia fala lá em Gênesis. É aquela mulher que mantém essa organização funcionando de maneira muito sincrônica, como um relógio. Não que não tenha falhas, não que tenha dia que não canse, não que não tenha momentos em que você se sinta exausto e pense, puxa, é muita rotina cansativa para mim. E, de novo, a palavra rotina não é uma palavra que quer dizer está boring, está assim, cansado, não tem nada para fazer de interessante. Não, é de ter uma rotina dinâmica demais, com muitas coisas para fazer, em que você não consegue quase sair dessa roda em que está circulando ali, você está vivendo dentro de um eixo. Faz parte da sua vida e faz parte da vida de todas nós nos identificamos nisso. Mas ao mesmo tempo, existem momentos em que a gente está cansado, e é legítimo, é natural que você se canse, é natural que você queira sair com as amigas uma hora e fazer o cabelo, e cortar o cabelo, e mudar o tom, e pintar a unha. É legítimo isso, não tem problema em que isso aconteça. Mas a dinâmica tem que funcionar para que você consiga manter essa casa organizada, e você faz com que isso aconteça. No versículo seguinte, no versículo 25, fala: a força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. A força e a dignidade falam desse brio, dessa vontade de fazer as coisas acontecerem, dessa vontade de você caminhar para ver que a sua família vai crescer, seu marido vai chegar no ponto que ele planejou, que os seus filhos vão estar também se encaminhando na carreira, na vida, e tudo vai dar certo para eles. Fala com sabedoria, instrução e bondade estão na sua língua. Uma mulher também que busca guardar a sua palavra para falar aquilo que a sua boca, aliás, para falar aquilo que é sábio, aquilo que é bom, aquilo que vai fazer bem para as pessoas. Não é alguém que vai ficar criticando, falando mal, de fuxico em fuxico, tentando trazer desamor ou falta de unidade, onde ela está criando intrigas entre as pessoas, fazendo fofocas. Não. Quando as pessoas olham para essa mulher e falam, puxa, que mulher sábia, sempre que ela abre a boca, tem alguma coisa de sabedoria naquilo que ela fala. Eu gosto de escutar ela, eu gosto de estar perto dela, eu gosto de aprender com ela. Essa é a mulher cristã, a mulher que, ao invés de seguir o padrão do mundo, de entrar nas rodinhas, de entrar nas divisões, entrar nas confusões, não. Ela está sempre desejosa de trazer uma palavra boa, trazer uma palavra de amor, de esperança, de ânimo, né? Quando tem uma situação ruim que aconteceu, ela vai trazer alguma coisa para animar, para ajudar as pessoas a acreditarem que existe ainda uma esperança. Esse é o papel da mulher cristã. No versículo 27 fala: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela está sempre atenta para o que está acontecendo ao redor da sua casa, né? Se os filhos estão indo para a escola, se eles voltaram da escola, que horário que foi, se o marido precisa de alguma coisa no trabalho, um suporte, uma ajuda, um conselho, se a casa está limpa, se os filhos tomaram banho, se tudo está funcionando de maneira sincrônica, organizada, se o ambiente do lar é um ambiente agradável. Né? Minha mãe costumava falar que a casa tem que ser um lugar onde o marido tem vontade de chegar. Na verdade, não só o marido, os filhos também. E você também. Né? A casa é o lugar onde nós temos que deixar o ambiente tão agradável que todos têm vontade de voltar para ela. Não é aquela hora que, não é aquele lugar que quando chega a hora de voltar para lá, fala, ai, tem que voltar para casa. A casa está suja, lá é um lugar que todo mundo briga, lá é um lugar onde nunca tem um espaço para mim, não é um lugar de descanso, a comida é ruim, as pessoas ficam se acusando, alguém vai criticar aquilo que eu fiz, o que eu falei, o que eu vesti. Esse ambiente de guerra, né, o tempo inteiro, esse ambiente que as pessoas não querem chegar nunca, né, vai arranjar outra coisa que fazer, outra coisa que fazer, outra coisa que fazer, e não quer voltar para casa. Mas o nosso papel como mulher, como pessoas que são chamadas para serem ajudadora idônea dos nossos esposos dentro do lar, na nossa família, o nosso papel é contribuir para que o ambiente seja um ambiente harmônico, que seja uma casa agradável,
por mais simples que sejam as roupas de cama, por mais simples que sejam os objetos de decoração que eu tenho, é tudo tão limpinho e organizado, é tudo tão cheirosinho, é tudo feito com tanto carinho, a comida é tão gostosa, o ambiente é tão bom, é tão pacífico, é tão harmônico, que dá vontade de voltar para casa, não dá vontade nem de sair de casa. É isso que esse texto fala, né? Que ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não é aquela pessoa que fica deitada esperando as coisas mudarem, né, em depressão. Não que a depressão não exista, ela existe, é uma doença terrível, mas não se deixando chegar nesse ponto, né, de ficar tão desanimada, em que você não vê esperança e perspectiva e aí acaba batendo a depressão. Não lutando contra isso, lutando contra esses sentimentos contrários que o mundo tenta nos colocar, impondo seus padrões, impondo seus modelos, impondo às vezes nas novelas, nos filmes, impondo através das amizades erradas, padrões inatingíveis, ou de beleza, ou de riqueza, ou de sei lá o que mais, e aí fica sempre aquela sensação de impotência, de incapacidade de alcançar algo que é inexplicável, né, e que não é aquilo que Deus estabeleceu para nós. A palavra de Deus fala que nós não temos que temer pelo dia de amanhã, porque o nosso Pai Celeste sabe todas as coisas que precisamos. Ele fala, olha para os passarinhos do campo, eles não semeiam nem colhem, e, no entanto, todos os dias eles têm o pão. Olha para as flores, né, para os lírios do campo, eles não tecem, mas nem Salomão, que é o maior rei de Israel em termos de riqueza, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como um deles. E se o vosso Pai Celestial se preocupa com as aves do céu, com os lírios do campo, vai se preocupar com vós? Ele sabe o que precisais, né? Não fica se preocupando com essas coisas. Ou seja, quando nós temos a noção de que a provisão da roupa, a provisão do alimento vem do Senhor, né? Meu pai costuma dizer que a prosperidade é a ausência de necessidade. Se você tem comida, se você tem um abrigo, se você está se vestindo, é porque Deus proveu. Né? Se você for seguir a moda, você não vai ter conseguido nunca ter todo o dinheiro suficiente para poder perseguir alvos inatingíveis. Eles querem vender, eles querem ganhar dinheiro. Poucos se importam com aquilo que eu tenho de condição, com a minha casa, a minha realidade. Eu é que tenho que ter maturidade, consciência de que aquilo que eu tenho é suficiente, é a provisão de Deus e é mais do que é mais do que suficiente. Aquilo que eu tenho é o necessário, é o que eu preciso. Eu não preciso de mais para ser feliz. E quando nós temos essa consciência, então, de que aquilo que o Senhor tem provido é suficiente, vem paz no nosso coração. Eu paro de querer trabalhar mais para ganhar mais, para correr atrás de coisas que são inatingíveis, para dar dinheiro para aqueles que estão buscando ganhar dinheiro através da moda, através de lançar uma coisa diferente atrás da outra, seja equipamento tecnológico, o que for. Então, quando nós temos essa consciência, essa paz vem no nosso coração. E nós conseguimos transmitir isso para a nossa família. Os versículos 28 a 31 são maravilhosos. Fala assim: levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa, e seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a toda sobrepuja. Não é porque você é melhor do que as outras mulheres, ou que eu seja melhor que as outras mulheres, não é isso. Mas é que para aquele marido, para o seu marido, para o meu marido, para a nossa família, para a nossa casa, não importa as outras mulheres, é que as outras não vão chamar atenção. É isso que significa. Não, ele não vai olhar para a mulher do vizinho, ela não vai olhar para a mulher do trabalho, ele não vai olhar para a mulher que está por ali, porque não precisa. Você atende plenamente todas as necessidades dele, em todos os sentidos. Como companheira, como namorada, como amante, como mãe, como cuidadora do lar, como gestora da família. Ele fala, todo mundo pode ser muito bom, mas você é tudo que eu preciso, é você que eu quero. É isso que esse texto está falando. Você é toda sobrepuja, você é melhor que todas para mim. É com você que eu quero viver a minha vida. Que elogio maravilhoso, a gente não pode desejar uma coisa mais incrível do que essa. E aí nos versículos 30 fala o seguinte, 30 e 31, enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Né? A mulher que olha, às vezes a gente olha, aliás, para as mulheres muito bonitas ou famosas, porque são modelos internacionais, e fica pensando, puxa, queria ter um corpo maravilhoso como esse, queria ter cabelos lindos como esses, queria ter uma manicure, uma cabeleireira, uma maquiadora que me deixasse tão linda e pronta assim o tempo inteiro, como elas estão. Só que cada uma delas tem as suas realidades, tem tempos. Às vezes a gente olha para os ciclos, né? Um dia são maravilhosas, passam alguns anos, elas também estão envelhecidas, algumas destruídas pelas drogas, pelos vícios. Aquilo que foi tão temporário, que marca naquele momento de tanta beleza, é algo que é um piscar de olhos. Mas o que você tem, é o que Deus colocou em você, e aquilo que você tem que dar valor para reconhecer a beleza verdadeira, que não é essa externa, porque é perecível.
O nosso corpo envelhece, mas a essência que nós temos é que permanece. Quando é uma pessoa que busca a Deus, que é íntegra, que tem valores sólidos, não importa a passagem do tempo, porque essas coisas não vão mudar. Por isso que a beleza é passageira e a graça física também é ilusória. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, porque ela tem princípios que são imutáveis, são eternos. E aí o último versículo fala: dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na as portas das suas obras. Significa o seguinte, que aquilo que ela faz vai trazer um resultado maravilhoso. E isso vai ser louvor para ela. É por isso que as portas da cidade, as portas do lugar onde aconteciam os tribunais, as reuniões, os encontros, é o lugar onde as pessoas vão estar se encontrando para dizer: você viu aquela mulher? Ela é um modelo, ela é exemplar. Ela realmente chama a atenção não pela aparência física, mas porque ela tem um caráter maravilhoso e alguém a ser copiada. E esse desafio é um desafio possível para mim e para você, porque o texto não nos leva a fazer nada além do que a gente faz. É uma rotina louca, é uma vida corrida, é cheia de trabalho, mas é um desafio a viver uma vida que nós encontramos equilíbrio no Senhor e que nós conseguimos viver de uma maneira tão desconectada dos padrões do mundo e tão conectada com a palavra de Deus, que chama a atenção das pessoas, não para a nossa aparência física, mas para o nosso caráter, para aquilo que Deus colocou em nós de beleza. E a gente consegue então atrair as pessoas para o bom perfume que atrai inclusive o Senhor Jesus, porque a palavra de Deus fala que nós somos o bom perfume de Cristo. E esse perfume, isso que sai de dentro de nós, que é a nossa essência, que deve ser aquilo que serve para glorificar o nome do nosso Deus, né? É isso que nós apresentamos no nosso modus vivendi, na nossa forma de viver, como oferta ao Senhor. Eu queria te desafiar a pensar nos valores que você tem, a pensar nas coisas boas que Deus colocou na sua vida e a acreditar que a sua vida e a sua família e a sua rotina fazem parte do que Deus planejou para você. Podem mudar, com certeza, algumas épocas da vida são mais, outras épocas são menos, mas Deus fez tudo perfeito ao seu tempo. E você tem que compreender que isso é bom e que você pode ser feliz nessa vida que você tem. E isso pode abençoar também muitas pessoas. Eu queria orar com você agora, te abençoar a sua semana e desejar que Deus esteja guiando a sua vida e dando paz ao seu coração em todas as áreas, em todo o tempo, em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Paizinho, por podermos meditar nesses momentos pequenos, Senhor Deus, nesse modelo tão maravilhoso da mulher, de Provérbios 31, de 10 a 31, que é chamada de mulher virtuosa. Senhor Deus, nós queremos nessa hora nos identificar com ela. Não naquilo, Senhor Deus, em que nós achamos impossível. Muitas vezes parece que é impossível, Senhor Deus. Mas na verdade nós sabemos que o Senhor colocou para nós um padrão ali para que a gente possa se espelhar e ver o quanto humana é essa mulher, quanto cheia de atividades também como nós e quantas rotinas ela tem. E ela consegue permanecer serena e ser uma mulher que traz paz para sua casa, Senhor Deus, e nós desejamos ser assim também. Queremos, Senhor Deus, que aquilo que nós fazemos seja, Senhor Deus, motivo de louvor para o Teu nome, que seja algo que traz graça para nossa casa, para os nossos maridos, filhos, pais, irmãos, que aqueles que convivem conosco sejam abençoados pela nossa vida. Faz de nós, Senhor Deus, essa mulher tão sábia, Senhor Deus, e tão dependente do Senhor, que com todas as rotinas tão extensas e extenuantes da vida, ainda assim consegue embelezar e ser, Senhor Deus, bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor, seja no trabalho ou na família. Eu quero abençoar, meu Pai, cada uma dessas irmãs que estão aqui conosco agora e desejar que a Tua bênção, Senhor Deus, seja sobre elas em todas as áreas das suas vidas, no nome santo e doce de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Até semana que vem.